Olá, meu nome é Jason, sou doutorando em odontologia da Universidade Federal de Pelotas e este é o segundo vídeo de uma série sobre saliva e fluxo salivar. No vídeo anterior, falamos um pouco sobre a saliva e como ela afeta os dentes e a microflora de várias maneiras. Vários componentes e propriedades salivares estão associados com o desenvolvimento de cárie dentária, por exemplo. Muitas correlações significativas têm sido encontradas entre a velocidade do fluxo salivar e a capacidade de tampão, por um lado, e a atividade de cárie, por outro. Neste vídeo, abordarei de forma mais prática os métodos para a avaliação da velocidade do fluxo salivar. Irei detalhar aqui os métodos de drenagem e do cuspe e os métodos absorventes e de sucção. A avaliação da função das glândulas salivares, ou a padronização da determinação de taxas de fluxo salivar, é de extrema importância, pois avalia a condição da secreção salivar do paciente. Alguns fatores influenciam a secreção da saliva, como a hora do dia e, principalmente, a duração do tempo de coleta. Se os períodos de coleta forem muito curtos, os resultados podem não ser confiáveis e, por isso, devem ser evitados. Para que o resultado seja confiável, é recomendado que a saliva não estimulada seja coletada durante 10 ou 15 minutos. Além disso, para que haja uma padronização, os pacientes não devem se alimentar por um período de pelo menos 90 minutos antes do exame e evitar a deglutição e os movimentos bucais durante a coleta. O ideal ainda é que as coletas sejam feitas na mesma hora do dia. Para qualquer método utilizado, o paciente deve esvaziar sua boca de saliva e enxaguar com água antes da coleta. Depois, o paciente deve ser colocado sentado, com os olhos abertos e a cabeça ligeiramente inclinada para a frente. Para a avaliação do fluxo salivar estimulado, a mastigação de cera de parafina insípida é o método mais usual. Pode ser utilizado também uma goma de mascar, mas não é o ideal, pois há uma variação no sabor e estimulação gustativa. Os métodos de drenagem e do cuspe são os mais comuns para a prática clínica. Basicamente, cria-se condições para que a saliva total escorra passivamente pelo lábio inferior para um tubo de ensaio graduado ou previamente pesado, ou mesmo para um recipiente de amostragem. Conforme já comentado, o paciente é orientado a eliminar toda a saliva e lavar a boca com água anteriormente ao início do teste. Depois, o paciente deve ser colocado sentado, com os olhos abertos e a cabeça ligeiramente inclinada para a frente. A partir desse momento, o cronômetro é acionado. Para aferir a velocidade do fluxo salivar não estimulado, o paciente é instruído a expectorar toda a saliva remanescente para dentro do tubo de ensaio no final do período de coleta, que dura geralmente de 10 a 15 minutos. A quantidade total de saliva é determinada pelo peso ou pela leitura a partir da escala no tubo de ensaio graduado, quando este é utilizado. Para o cálculo, basta dividir a quantidade em ml de saliva coletada pelo tempo resultante no cronômetro. Por exemplo, se foram colhidos 4 ml de saliva durante o período de 10 minutos, então a velocidade do fluxo salivar é igual a 0,4 ml por minuto. Para a aferição da velocidade do fluxo salivar estimulado, o paciente, após eliminar toda a saliva remanescente e lavar a boca com água, é instruído a mastigar um pedaço de cera de parafina de tamanho padrão no momento em que o cronômetro é acionado.
Diferentemente do teste anterior, a saliva é colhida com intervalos frequentes, de preferência em um tubo de ensaio graduado. Os intervalos podem ser fixados em 60 segundos ou mais. Quando o tempo se encerra, o cronômetro é parado e o paciente deve parar de mastigar a parafina e expelir a última porção de saliva estimulada. O volume da saliva produzida, então, é mensurado e a velocidade da secreção demonstrada em mililitros por minuto da mesma forma que o teste não estimulado. Conforme descrito anteriormente, os valores padrão para taxas de fluxo fisiológico normal são uma taxa de fluxo não estimulado de 0,2 a 0,5 ml por minuto e uma taxa de fluxo estimulado pela mastigação de parafina de 1 a 2 ml por minuto. Valores estes determinados pelo método de drenagem ou de expectoração. Os métodos de absorção e sucção são um pouco mais difíceis de serem aplicados na prática clínica e podem gerar um risco de estimulação não intencional, já que, no caso do método de sucção, a saliva é sugada ou aspirada continuamente da boca para um tubo de ensaio graduado. E no método absorvente, a saliva é coletada ou mesmo absorvida por meio de suaves de coleta, rolos de algodão ou gases colocadas na boca, próximo aos orifícios principais das glândulas salivares maiores. O contato destes pode então gerar a estimulação não desejada da saliva. Porém, esse método é necessário e pode ser a única opção para a avaliação de pacientes com doenças neurodegenerativas. Existe também uma versão comercial chamada Salivete, na qual a coleta de saliva é realizada mastigando-se um suave sintético que pode ser tratado com ácido cítrico para uma estimulação salivar adicional. Outro empecilho da utilização desse método é que após a coleta de saliva deve ser feita a centrifugação do suave, para se obter a amostra de saliva. Estes são os principais métodos utilizados para mensurar a velocidade do fluxo salivar. No próximo vídeo, vamos comentar um pouco sobre taxas de fluxo salivar e avaliação do risco de cáries, a análise da composição da saliva e o manejo da hipofunção das glândulas salivares.